Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia. Estamos exatamente no meio do ano, primeiro dia do mês 7. Estamos na metade do ano. Vamos começar nosso dia meditando a palavra de Deus. Vamos caçar a nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, o Evangelho desta sexta-feira nos fala da vocação do publicano Mateus, ou seja, do cobrador de impostos Mateus. Jesus está preparando um pequeno grupo dos seus seguidores, de seus discípulos, que ele prepara para continuar sua missão salvadora. Vai ser o início da sua igreja. Ele escolhe a quem ele quer: pescadores, pessoas humildes. Chama inclusive um cobrador de impostos, profissão desprezada pelos judeus, que se consideravam perfeitos observantes da lei. Eles viam os cobradores de impostos como muito próximos a ter uma vida pecadora, já que cobravam impostos em nome do governador romano, a quem não queriam submeter-se. É suficiente o convite de Jesus para Mateus: segue-me. Com uma única palavra do Mestre, ele deixa sua profissão e, muito contente, o convida à sua casa para celebrar ali um banquete de agradecimento. Era natural que Mateus tivesse um grupo de bons amigos do mesmo ramo profissional para que acompanhassem a participar daquele convite, daquele momento tão importante em sua vida. Mas, segundo os fariseus, todas aquelas pessoas eram notórios pecadores, reconhecidos publicamente como tais, e eles se escandalizam. Os fariseus não se calam e comentam com alguns discípulos de Jesus. Depois, quando estavam à mesa na casa de Mateus, nos conta o evangelista, viram muitos publicanos e pecadores assentarem-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. A resposta de Jesus é imediata. Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. A comparação é perfeita. De fato, não é aos justos que eu vim chamar, mas aos pecadores. As palavras deste evangelho são profundamente atuais, porque Jesus continua convidando a segui-lo, cada um segundo o seu estado e profissão. E seguir Jesus com frequência supõe deixar paixões desordenadas, mau comportamento familiar, pessoas que vivem perdendo tempo com coisas que não valem a pena, para dedicar momentos à oração, ao banquete eucarístico, para mudar de vida. Enfim,
que um cristão não é dono de si mesmo, e sim alguém que deve estar sempre de prontidão ao serviço de Deus, como dizia Santo Inácio de Antioquia. E com certeza, Jesus nos pede uma mudança de vida. E assim nos perguntemos, de que grupo fazemos parte? Que grupo você, eu, nós, vós, eles fazemos parte? Da pessoa perfeita ou daquela que se reconhece sinceramente pecador? É verdade que podemos melhorar? Vejam que o texto do Evangelho é uma autobiografia. Mateus relata a sua conversão, o momento em que ele mudou de vida. Ele tinha uma vida pronta. Ele trabalhava para os romanos, cobrava impostos, tinha direito a um ágio. E sabe Deus quanto ele cobrava, quanto era o seu lucro. Ele mesmo podia fazer o seu lucro. Tanto que a primeira coisa que fez foi convidar Jesus para um banquete. Ele realmente tinha muitas posses. E só uma palavra, basta uma palavra, mudou a vida de Mateus. É um dos grandes convertidos. Padrezinho naquela música, quando Jesus passar, cita Mateus. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio, na minha rede, sob a figueira, ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. A mesa, a banca de impostos, chama-se telônio. Ele estava no seu telônio. E nós nos perguntamos a nós mesmos, nós teríamos a coragem de dar a cara a tapa como Mateus? Ele mostra que ele é cobrador de impostos, que os seus conterrâneos chamavam que o Senhor, o teu Senhor, come com pecadores. Ele não tem vergonha de reconhecer que ele era nitidamente reconhecido como tal. Que os judeus, os seus companheiros, perguntaram aos discípulos. Perguntaram, o Senhor come com os pecadores? Não é como hoje em dia, em que as pessoas se exaltam, se elevam. Se você vê muitas vezes algumas campanhas aí, hoje em dia, como as pessoas se elevam. Tem uns que faltam dizer que criaram o céu e a terra. Tem uns que faltam dizer que fizeram e aconteceram. Quando na realidade, se você vir a biografia de alguns por aí, meu Deus do céu, misericórdia. Há pessoas que mereciam ganhar um vidro de ouro de peroba, porque todos sabem o que são capazes de fazer, o que fizeram, a sua biografia. E eles parecem que acham que os outros são ignóbeis. Parece que aqueles que os ouvem são totalmente imbecis e se exaltam. Parece que fizeram tudo. Eu fiz, vou acontecer porque eu fiz, tudo mais. Mateus não. Mateus escreve exatamente a sua vida. É como o Evangelho de São Marcos, em que Jesus dirige-se a Pedro e diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mas o Evangelho de Mateus é o único que Pedro diz: não, Senhor, não te aconteça isso. E Jesus volta-se para Pedro e diz: vá de retro, Satanás, vai para trás, porque tu não dizes a coisa de Deus, mas os homens. Pedro não quis dizer nada contra Jesus, mas teve tanto carinho que não queria que ele falasse, não queria que ele dissesse isso, que ele ia sofrer, que ele ia ser morto, crucificado. Mas porque Pedro é o único evangelho que fala essa menção em que Jesus disse uma palavra dura para Pedro? Porque o evangelho de São Marcos foi ditado, foi as recordações de Pedro, porque Marcos não foi discípulo de Jesus nem apóstolo. Certamente Marcos era filho da família dona do cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia. É aquele rapaz que se enrolou num lençol e que na prisão de Jesus se desvencilhou do mesmo, saindo nu pela noite, e depois foi discípulo dos apóstolos, primeiro de São Lucas, depois de São Pedro, e foi exatamente a fonte do evangelho foi São Pedro. E São Pedro faz questão de dizer as coisas duras para ele, como São Mateus faz questão de dizer também que ele era um pecador. Ao contrário, hoje em dia, muitos querem se exaltar, ficam aí se exaltando, quando todos sabem que
a vida pregressa de alguns desses que se exaltam. Basta ver aí alguns políticos, não é digna nem de ser eleito para síndico, quanto mais alguns cargos políticos de um prédio. Como é bonita a santidade. Ela se baseia exatamente na humildade. E a humildade é o terreno fértil. Vem de humus, a terra preta, que dá fruto. Ela é rasgada pelo arado, ela é trabalhada, ela dá muito fruto. Deus que resiste a soberbos, não resiste ao coração humilde. Maria foi levada por Deus porque ele não encontrou ser mais humilde, no qual ele pudesse confiar o que tem de mais precioso, o seu Filho divino, o Verbo eterno. Celebremos fim de semana a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. A igreja nasce sobre esses humildes, seres humildes. Pedro, humilde, que negou sim, mas chorou e confessou 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sobre Maria, mais humilde serva do Senhor. Sobre Mateus, teve coragem de dizer: eu era pecador. Sejamos humildes e saibamos que o Senhor é aquele que exalta os humildes. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.